Mais uma heresia de Francisco Bergoglio. A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradafáce.com.br. Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela. E participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da capela. Capela da Sagrada Face, a capela das igrejas domésticas. Mais uma heresia de Francisco Bergoglio. Francisco ensinou errado mais uma vez, cometendo mais uma heresia. Dessa vez ele acabou com o Catecismo Maior de São Pio X. Ele disse: todo membro da igreja está profundamente unido a mim, mas não isso digo porque sou Papa. Estamos profundamente unidos uns aos outros e esta união é tão forte que não pode ser quebrada nem pela morte. Então, nisso ele falou a verdade. Ele não é o Papa mesmo, o verdadeiro Papa é o Bento XVI. Bergoglio é apenas o chefe da igreja dele, a igreja bergoliana da Pachamama, dos hereges comungados cismáticos da igreja, né? E nela todos estão realmente unidos, até o inferno, membros das sociedades secretas, gente comunista, excomungada, travestida de clero, mas que são só agentes da nova ordem mundial e funcionários do anticristo, nada mais do que isso. Daí ele, infelizmente, continuou: cada membro da igreja está ligado a cada um de nós. Nada nem ninguém, nem mesmo a morte pode quebrar esse vínculo. Então, como com o Pachamama sempre pode ser pior, ele ainda completou: aqueles que negaram a fé, que são apóstatas, que são perseguidores da igreja, que negaram o seu batismo, também estão em casa? Sim, esses também. Todos eles, os blasfemos, todos eles. Nós somos irmãos e esta é a comunhão dos santos. Percebeu? Todo mundo aí em comunhão com Francisco Bergoglio, o famoso Papa da Pachamama, o Pachamama. Todo mundo em união com ele, olha que beleza, né? Os perseguidores da igreja, aqueles que negaram o batismo, aqueles que são blasfemos, todos eles apóstatas. Está falando dele próprio, da turma dele, está querendo incluir a turma dele na Igreja Católica Apostólica Romana e esquece. Está falando da igreja dele, a igreja bergoliana, entenda isso. Não é da nossa igreja que ele está falando. Não é da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, porque na Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, da qual eu faço parte e você também, esse pessoal está todo fora da igreja e eu vou provar já já para você. Não tem nada a ver com a nossa igreja, é isso que você tem que entender. Aquilo lá é a igreja bergoliana dos excomungados hereges cismáticos, apóstatas. Aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Tá certo? O tempo é curto e eles precisam destruir o que sobrou da igreja. Por isso estão correndo e ensinando desesperadamente errado. Em sua encíclica, preste atenção agora para você ver um Papa de verdade falando. Em sua encíclica de 1943, Mystici Corporis Christi, o Papa Pio XII ensina que somente aqueles que foram batizados e professam a verdadeira fé devem ser incluídos como membros da igreja e que não foram tão infelizes a ponto de serem separados da unidade da Santa Igreja.
ou seja, foram excluídos por autoridade legítima por graves delitos cometidos. E essa gente está toda, assim, excluída por, autoridade legítima. Estão excluídos segundo o Código de Direito Canônico e a encíclica do Papa João Paulo II, documento do Papa João Paulo II, que, assim, regula como é que serão as eleições dos próximos papas. Então, eles ofenderam não só a doutrina da igreja, ofenderam também o direito canônico e ofenderam também justamente esse documento do Papa João Paulo II. Portanto, eles estão excomungados automaticamente, sem que ninguém precise dar um documento dizendo que estão excomungados. É o que a gente chama, a Santa Igreja chama, de excomunhão late sententia. Estão excomungados automaticamente. Não há necessidade de nenhum bispo, não há necessidade de nenhum cardeal chegar e falar, filho, você está excomungado. Eles estão excomungados automaticamente, saíram da comunhão da Santa Igreja. Veja agora o que ensina o Catecismo Maior de São Pio X. Na questão 142 tem a seguinte pergunta: que nos ensina o 9º artigo do Credo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos? Resposta: o 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Só as pessoas que fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana estão em união entre si. As que negaram a fé, as que são apóstatas, hereges, cismáticas, estão excomungadas automaticamente, não fazem parte. Elas estão fora da igreja, não tem nada a ver. Questão 146. Onde se encontram os membros da igreja? Olha só que importante. Os membros da igreja se encontram parte no céu e formam a igreja triunfante, parte no purgatório e formam a igreja padecente, parte na terra e formam a igreja militante. Então nós temos a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Céu, purgatório e nós aqui na terra. Tá certo? Isso aí é justamente os membros da igreja, são exatamente esses. Tem alguém no inferno aqui? Não tem ninguém do inferno, que é para onde os hereges cismáticos, excomungados, apóstatas, aonde as pessoas que tentaram destruir a igreja, estilo Martinho Lutero, que o Papa Francisco Bergoglio tanto ama e tanto venera, tanto idolatra, tanto é que ele tem uma imagem lá vermelha, ele vive recebendo aquela imagem vermelha do Martinho Lutero lá no Vaticano, parece um Exu, uma pombagira, horrível aquele negócio, um demônio, tá certo? Tanto é que o Martinho Lutero foi visto por uma santa da igreja no inferno. Judas também está no inferno, Iscariotes, entre outros tantos apóstatas cismáticos excomungados. Inclusive os excomungados late sententia automaticamente. E não há necessidade de ninguém falar está excomungado. Já está previsto antes que a pessoa, se tiver aquele ato, está excomungado. Tá certo? Fora da comunhão. E para a gente terminar, falei para você que é importante você estudar o Catecismo Maior de São Pio X. Para terminar, a questão 153. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. E quem é o Romano Pontífice? O Papa Bento XVI. E essas pessoas não reconhecem o Papa Bento XVI como Romano Pontífice. Aliás, deram um golpe no Papa Bento XVI, tomaram o poder, tiraram o Papa Bento XVI da administração, mas não puderam tirar o Papa Bento XVI da parte espiritual, porque ele não renunciou. Ele continua com o munus apostólico, justamente por isso ele continua sendo Papa. E você vai observar que muitas e muitas fotos, ele sempre tira foto com a mão assim, usando o anel papal, mostrando que ele continua usando o anel papal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas não estão em união com o Papa, estão contra o Papa, golpistas, aí numa situação, inclusive, de prisão do nosso Papa, agressão moral, agressão física contra o Santo Padre, são pessoas que estão totalmente excomungadas. Você sabia que uma pessoa que agride o Santo Padre está excomungado também automaticamente? É isso. Imagina os maus tratos que eles estão dando lá para o Santo Padre.
Cada hora aparece com um machucado diferente. Hoje, no vídeo de hoje da TV Nossa Senhora de Fátima, que fala do bispo aí que defendeu o Papa, dizendo que ele não é mentiroso, Papa Bento XVI, você vai ver que ele, inclusive, está com o olho roxo. Quando ele recebeu, há 2 anos atrás, uma cópia, né, justamente da sua autobiografia, escrita lá, o escritor está junto e o bispo que está defendendo ele junto também. Então, por aí você está vendo que realmente o nosso Papa não está sendo bem tratado, está sendo agredido. Cada pessoa que põe a mão nele está simplesmente, que o agride, está simplesmente excomungado da Santa Igreja. Cada pessoa que não confessa que ele é o Santo Padre e o único Papa da verdadeira Igreja também está excomungado da Santa Igreja. Todos que tramaram contra ele estão excomungados. Todos aqueles que ficam quietos, como quem cala consente, como a pessoa passa a ser cúmplice, estão igualmente excomungados. E não são tão assim silenciosos, né? Porque continuam aí celebrando as suas falsas missas em união com o falso Papa Pachamama Bergoglio. Certo? Então, é assim. Na Santa Igreja, essas pessoas não estão. Elas estão em união com os demônios, com os condenados, não com os santos. Não tem nada a ver com comunhão de santos. Vê que é assim, uma pessoa altamente cheia de si, que acha que realmente todo mundo está unido com ele só porque ele usa uma roupa branca. Piada. Piada de mau gosto, heresia, heresia e mais heresia. Ensinar errado, a gente já fica aqui pensando o seguinte, está morrendo, por isso está enfiando o pé na jaca, né? Como está morrendo, está enfiando o pé na jaca. Vamos ensinar o máximo errado possível, porque amanhã pode ser tarde demais. Então vamos ensinar o máximo de errado. Leva a gente a pensar, refletir esse tipo de coisa. Então muito cuidado, por isso que eu falo para você. Você vai mesmo ficar ouvindo padres que dizem que esse herege aqui, cismático, excomungado, esse indivíduo que é devoto da Pachamama, da Mãe Terra, unido com o anticristo, é o Papa? Você vai mesmo escutar desses padres? Você vai mesmo levar em consideração o que eles estão falando? Meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte, essas pessoas estão excomungadas desde o dia que Jorge Mário Bergoglio tomou o poder. Entenda isso. Desde o dia que Jorge Mário Bergoglio tomou o poder e essas pessoas celebram a missa com ele, estão todos excomungados. Mesmo que a gente não soubesse disso antes, mas o Senhor sabe. E eles também sabiam, porque o mundo clerical é muito pequeno. Isso corre a boca pequena e você não tem ideia de como eles têm muito mais informação do que nós. Então você não pode ouvir essas pessoas, não pode ler essas pessoas. Vai pegar o quê? Um livro do Fabão de Melão? Porque não dá, gente. Então, é isso. Você tem que entender, questionar o que você aprendeu na falsa igreja também. Porque eu também aprendi coisa errada na falsa igreja. Eu começo a ler aqui, hoje eu não vou esticar mais, não vai ficar grande, mas eu começo a ler, estudar o catecismo maior, você fala assim, gente do céu, como ensinaram coisa errada? E eu estava na igreja quase que todo dia. Quase todo dia. Teve uma época que todo dia até, né? Os filhos eram coroinhas, a gente era coordenador, a gente estava todo dia na igreja. Adiantou o quê? Nada, só para aprender errado. E aí depois tem que ficar tirando lixão da cabeça. Então, vamos questionar tudo. Questione tudo que você aprendeu na igreja falsa. Porque está tudo errado. Vem aprender na igreja verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet. Olha, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradafase.com.br. Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela.
e participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da capela. Capela da Sagrada Face, a capela das igrejas domésticas.